Olá, paixões de Natal, tudo bem com você? Para mim é uma honra, uma alegria imensa poder estar conectado aqui com você hoje, compartilhando desse momento tão especial que eu sei que Deus irá falar muito no seu coração hoje. Eu tenho certeza que Deus está ativando e reativando uma chama no seu coração, capaz de gerar transformação na sua vida, gerar cura, salvação também, não só na sua vida, como também na sua casa. E eu queria convidar você para a gente fazer uma oração. Feche os seus olhos aí onde você está, fique de pé, se possível, e vamos juntos orar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede hoje de estarmos aqui conectados, Deus, não só através das mídias digitais, mas também conectados no Senhor, que é a videira, que é a fonte de água viva. Obrigado, Deus, que esse tempo seja um tempo precioso na Tua presença. Recebe as nossas orações, recebe a nossa adoração e que o nosso coração esteja aberto para receber mais do Senhor hoje. Assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Então, queria convidar você para ficar de pé aí na sua casa, ficar de pé aí onde você está e vamos juntos adorar o Senhor com louvores extraordinários. Eu quero muito mais. Eu quero muito mais do teu imenso amor. Sim, eu quero muito mais. Pra onde irei sentir? Pra onde irei sentir? Se a tua face eu vi, pra onde irei sentir? Eu só quero estar onde tu estás, mais perto do teu coração. E nada é como o teu amor, nada é como o teu amor, Jesus. Como nós chamamos, és bem-vindo aqui, amado da minha alma. Vamos dizer, eu quero muito mais. Eu quero muito
Convidamos os anjos, adorem conosco. Passei aqui agora e nas casas também. Jesus te amo, Jesus te amo. Vamos cantar santo, 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 Jesus te amo. Vamos lá, levante o volume da sua voz e cante que ele é santo. Santo, santo. Santifica o seu nome nessa geração. Jesus te amo, Jesus te amo. Nós te damos a honra, nós te damos a glória, nós te damos o louvor. E ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive para sempre, sempre, seja a honra, seja a glória e o poder, seja a honra, seja a glória e o poder. E ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive para sempre, sempre, seja a honra, seja a glória e o louvor. Vamos lá agora mesmo, onde você está, na sua casa, levante suas mãos, vamos dizer: ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive para sempre, sempre, seja a honra, seja a glória e todo o poder. Te adoramos, Jesus, recebe o louvor do seu povo. És bem-vindo neste lugar, Jesus. Te adoramos. Levantamos as vozes dos nossos corações em adoração ao Senhor. Estás aqui, movendo-se entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, agindo com poder. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo-se entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, agindo com poder. Te adorarei, te adorarei.
Tu és Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Vamos! Sais aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando as nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Estás aqui e sonda os corações, te adorarei, te adorarei. Tu és Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Diga! Tu és Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Oh, Tu és Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Levantamos nossas vozes. Esse é quem Tu és. 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 Tu és milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Não posso ver, mas estás trabalhando. Não posso ver, mas estás trabalhando. Sempre estás, meu Deus. Sempre estás, meu Deus. Não posso ver, mas estás trabalhando. Não posso ver, mas estás trabalhando. Sempre estás. Erga sua voz, declare a Ele. Oh! Não posso ver, mas estás trabalhando. Não posso ver, mas estás trabalhando. Sempre estás, meu Deus. Sempre estás, meu Deus. Não posso ver, mas estás trabalhando. Não posso ver, mas estás trabalhando. Sempre estás, meu Deus. Sempre estás. Tu és Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu
Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Uau, meu Deus do céu, que tempo extraordinário, que louvores incríveis que nós acabamos de ouvir. Eu tenho certeza que Deus falou muito do seu coração também, continua falando através das programações que nós estamos tendo aqui no Campus Online, e pode ter certeza que logo, logo nós estaremos nos conectando de forma física através dos nossos cursos presenciais. Logo, logo nós estaremos divulgando para você o local certinho e os horários que serão as programações dos nossos cursos presenciais. Deus tem algo extraordinário, fica ligado, você não pode perder o nosso primeiro culto presencial. Então não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para você também, tá bom? Vamos dar aqui alguns avisos para você. Durante a semana nós estaremos tendo live groups, então fica ligado também no Instagram da igreja, que nós vamos estar compartilhando sobre os live groups. É interessante mandar direct também, caso você tenha interesse em participar de algum live group. A nossa equipe vai estar te respondendo, comunicando qual live group é mais perto da sua casa, qual live group é mais perto da região de onde você mora, para que você possa estar também participando de algum live group, né? Estar no culto é muito bom, se conectar aqui no Campus Online é muito bom, mas estar no live group é extraordinário. Então não deixa de se conectar, eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário para falar no seu coração também, através dos live groups. Então vamos para o nosso momento da generosidade. A gente tem um privilégio enorme ser generosos para com a casa do Senhor. Eu já queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios número 11, no versículo 25, que diz o seguinte: o generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Dentro das traduções diz o seguinte: a alma generosa prosperará. O que requer também será regado. Eu queria dizer para você que para a gente, como eu falei, é um privilégio enorme poder ser generoso. Que quando nós abençoamos, quando nós colocamos os nossos recursos na obra do Senhor, são vidas, são famílias que estão sendo alcançadas, são pessoas que estão sendo abençoadas através do reino do Senhor também. Como nós sabemos, todas as coisas precisam de recursos para poder se manter, para poder continuar funcionando, e tudo isso que acontece aqui nos bastidores acontece por pessoas. Nossa igreja tem um lema muito, muito, muito lindo, que é por Deus e para pessoas. Nós trabalhamos em prol disso, para que pessoas sejam alcançadas, para que vidas e famílias sejam abençoadas. E pode ter certeza que o seu recurso irá alcançar essas famílias. Muitas vezes que você nem consegue, você nem sabe, ou você nem saberia, mas o teu recurso pode alcançar pessoas e abençoar famílias. Pessoas que estão precisando, pessoas que estão necessitando. E a igreja, e a nossa igreja tem projetos incríveis para abençoar famílias, para abençoar comunidades, para abençoar comunidades ribeirinhas, pessoas carentes. E a tua oferta, a tua generosidade alcança essas pessoas. E como a Bíblia fala, né, vai em Provérbios 11, 25, o generoso sempre prosperará. Deus vai estar sempre te recompensando por você estar sendo generoso e dando conforto para outras pessoas, né? Então, seja luz na vida das pessoas, seja bênção na vida das pessoas. E através do teu recurso você pode também ser bênção na vida das pessoas. Amém? Então, vai estar passando aqui um QR Code e o Pix da igreja, que é natalpazchurch@gmail.com, e você vai poder estar sendo generoso aí através dos seus dízimos e das suas ofertas, tá bom? Então eu queria nesse momento convidar você para fazer a oração pela generosidade. Feche seus olhos aí também e vamos orar juntamente comigo. Senhor meu Deus,
Muito obrigado, Pai. Obrigado por cada coração generoso, Deus. Obrigado por cada um, Deus, que depositou nesse momento, crendo de que vidas estão sendo alcançadas. E de fato, Senhor, vidas serão alcançadas através desse recurso. Que essa semente, Deus, possa germinar como uma árvore frutífera e possa trazer prosperidade sobre a vida dessas famílias. Possa trazer prosperidade sobre a vida dessas pessoas. Não só as pessoas que estão recebendo, Deus, mas principalmente as pessoas que estão dando. Porque nós sabemos que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Onde há semeadura, também há colheita. Que o Senhor venha abençoar essas famílias, Pai. Que haja, Deus, salvação nessa casa, Deus. Que haja transformação nessa casa. E que haja, Deus maravilhoso, prosperidade nessa casa também. Guarda cada um de nós, Deus maravilhoso, e nos cobre com as tuas ricas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Então, nesse momento, fique agora com o momento da palavra, o momento da mensagem do Evangelho, através da nossa pastora, a pastora Mohana. Olá, Paz Church Natal, que alegria estar aqui com você nessa noite. Seja muito bem-vindo à sua casa. Esse é um lugar em que você pode estar realmente aos braços do Senhor, ter mais intimidade com Deus. Esse é um lugar para realmente acessar o que Deus tem para te entregar nesse tempo. Então, eu gostaria de falar um pouco com vocês. Estou muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui contigo nesse final de tarde, nessa noite, não é? Falando um pouco sobre Jesus, sobre o que Deus tem feito. Estou muito, muito feliz. Gostaria, na verdade, de estar aí com você nesse momento, não só virtualmente, mas presencialmente também. Mas eu creio que isso será possível em breve. Amamos a cidade de Natal, amamos as praias de Natal, então em breve estaremos aí com você. E eu gostaria de falar um pouco com você sobre o que Deus tem feito na nossa vida, o que o Senhor tem derramado nos nossos corações. E eu não estou mais grávida, recentemente eu estava grávida, mas o nosso bebezinho, o nosso caçula, nosso segundo filho, já nasceu. O nome dele é Pedro, ele é forte, ele é saudável, ele tem uma garganta maravilhosa, pode acreditar. E é muito incrível porque nesse período de gestação eu estava muito ansiosa para conhecer o meu filho. Nossa, qualquer pai, mãe que passou por esse período de gestação sabe como nós ficamos ansiosos para conhecer, não é, esse novo serzinho, esse novo integrante da família. Mas é incrível que o Pedrinho nasceu, eu conheço ele fisicamente, eu sei discernir o choro dele de fome, o choro dele de cólica, o choro dele de calor, o choro de frio, mas eu não conheço a personalidade do Pedro. Eu não sei como ele pensa, eu não sei a forma dele de falar, a forma dele de agir com as pessoas, como vai ser. Eu ainda não conheço de fato o meu filho. Mas eu conheço o Timóteo, que é o filho mais velho, meu filho mais velho. Timóteo vai fazer 3 anos em dezembro e eu conheço muito bem o Timóteo. Desde que ele começou a falar, ficou realmente impossível não conhecê-lo, porque ele fala pelos cotovelos, como diz aqui no nosso Nordeste, né? Ele fala demais. Então eu conheço muito bem o meu filho mais velho. Mas eu vou conhecer de fato o meu filho mais novo quando ele começar a falar. Isso me lembra uma frase de um autor chamado Thomas Brock, que diz o seguinte: conhecemos os metais pelo som que fazem e os homens pelo que falam. Isso é algo muito sério, porque o que nós falamos transborda quem nós realmente somos. E isso me lembra uma passagem que está lá em Tiago, capítulo 3, verso 2, que diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também o corpo. Por quê? Porque, de fato, a língua, a nossa fala, o que nós falamos, o que nós expressamos, é algo que fala muito sobre quem nós somos. Não é verdade?
E eu acho incrível porque nós estamos aqui, nós estamos sendo igreja, mesmo online, glória a Deus por isso. Mas nós estamos aqui sendo igreja, e a igreja é um lugar de transformação. É um lugar em que nós nos arrependemos, nós enxergamos o que nós estamos vivendo, que aquilo não agrada a Deus, aquilo não faz bem para nós, não faz bem para o nosso relacionamento com Deus. Nós decidimos por transformação, nós nos arrependemos, nós mudamos. Porque a igreja é um lugar de transformação. E essa transformação, ela muitas vezes se torna palpável quando nós transbordamos no falar aquilo que o Senhor já está transformando no nosso coração. Então, se nós como igreja permanecemos em meio à fofoca, em meio a conversas que não agradam ao Senhor, em meio a ambientes que realmente nos afastam de Deus, afastam também a nossa imagem de Deus, da imagem e semelhança de Deus, e nos aproximam da imagem e semelhança daqueles que estão completamente contra a vontade do Senhor, isso significa que nós não estamos vivendo a igreja como ela deve ser, porque a igreja é um lugar de transformação, e essa transformação ela precisa transbordar do nosso coração para o nosso falar. E é incrível porque nós precisamos ser renovados e transformados pela renovação da nossa mente através do Espírito Santo que habita em nós. E isso vem essa transformação se dá através do nosso arrependimento. E eu tenho uma última frase nessa introdução para entregar para você, de um autor chamado John Blanchard, que diz o seguinte: o cristão que parou de se arrepender, ele parou de crescer. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você, não é, nessa noite, sobre o privilégio do arrependimento. O arrependimento, ele é realmente um privilégio. É um privilégio estar sempre aos pés do Senhor, vivendo e usufruindo do arrependimento e da misericórdia que o Senhor tem para nos entregar através dele. E eu quero falar para você sobre arrependimento, 4 pontos bem especiais. Nós vamos falar um pouco sobre como o que é o arrependimento de fato, e como nós vamos aplicá-lo na nossa vida. Porque é muito fácil dizer, você tem que se arrepender, mas você não explicar para aquela pessoa como ela pode alcançar, né, esse arrependimento genuíno. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu estou muito feliz, muito empolgada para o que Deus vai fazer nessa noite na sua vida. Então já eleva suas expectativas, começa a se conectar com o Senhor. Se você está assistindo essa reunião, né, esse culto com alguém, já cutuca essa pessoa que está aí do seu lado e diz, olha, o Senhor vai fazer algo grande. Se você não está lembrando de algo que você tem para se arrepender, essa noite o Senhor vai trazer esse ponto à sua memória. Hoje nós vamos, a partir de hoje, viver o arrependimento. Fala com a pessoa que está do seu lado. Dá um up, um ânimo aí onde você tá, pega água, papel, caneta para anotar e já se estabiliza, fica bem confortável, que é para ouvir o que Deus tem para você nessa noite. Vamos começar, nós temos 4 pontos. O primeiro dele é mudança de mente. Arrependimento significa, do grego, metanoia, que significa mudança de mente. E essa mudança de mente, ela é realmente uma transformação. É isso que a palavra metanoia quer dizer, uma mudança geral de mente. É como um estalo. Isso me lembra a história do filho pródigo, em que a Bíblia diz que ele estava lá comendo, alfarrobas dos porcos, e ele se deu conta. A Bíblia diz, algumas traduções usam um termo de que ele, caindo em si, lembrou-se de retornar para a casa do seu pai. Muito interessante esse trecho de caindo em si. É como se houvesse um grande estalo, como se a transformação de mente estivesse acontecido naquele momento, porque ele não estava em si. Ele não estava em si, por isso que ele precisou cair em si naquele momento. Ele caiu em si. E isso é muito importante, essa chave que gira, esse estalo que acontece, porque tudo que ele tinha decidido viver antes de pegar a herança antecipadamente com o seu pai, não é, entristecer o seu pai, tudo, sair de casa, viver toda farra, jogar dinheiro pro alto, recurso pro alto, escolher realmente uma vida que desagradava a Deus e tudo mais. Todas as decisões que ele tomou até ali, até aquele momento daquele estalo, só o levavam à ruína, só o levavam para distante da segurança que ele teria perto do pai. E isso é tão
sério e ele precisou viver essa mudança de mente, essa metanoia. Então é isso que significa arrependimento, significa uma mudança de mente. E agora nós vamos para um segundo ponto, que é o outro lado, não é, da mudança de mente, que é uma mudança de atitude. Não existe uma mudança real de mente se não houver mudança de atitude. A mudança de atitude é exatamente o fruto que vem logo em seguida da mudança de mente. Se você não consegue mudar a sua atitude, se nós não conseguimos mudar nossas atitudes, significa que a nossa mente permanece a mesma. E isso é algo muito sério. O livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz o seguinte: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Isso é tão especial porque o arrependimento é um pacote completo. O que confessa e deixa as suas transgressões alcança misericórdia. Então não adianta apenas, por exemplo, confessar. Se você confessar para o Senhor naquele momento, todo quebrantado, cheio de um arrependimento, um suposto arrependimento e tudo mais, mas aí deu 10 minutos e você volta a fazer a mesma coisa propositalmente, filho, você está precisando viver um arrependimento genuíno. E nós vamos falar muito sobre isso nessa noite. É muito importante essa mudança de atitude. Ela é extremamente necessária para comprovação, não para as pessoas, mas para você e o seu relacionamento com Deus, de que houve uma mudança de mente, houve a metanoia, tá certo? Então, o arrependimento, ele é esse pacote completo. Nós precisamos confessar e deixar, como está escrito lá em Provérbios. E nós vamos agora dar início ao terceiro ponto, que é uma segunda etapa dessa mensagem, que nós vamos entrar mais nas formas práticas, né? Aqui a gente estava um pouco em conceitual, né? Que o arrependimento, ele é uma mudança de mente que gera uma mudança de atitude. Mas aí, como nós vamos entender como aplicar isso no nosso dia a dia, né? Vamos lá. Terceiro ponto, nós somos chamados ao arrependimento. Nós somos chamados ao arrependimento. Muitas vezes você pode pensar que você foi chamado para várias outras coisas. Você foi chamado para ser mãe, foi chamado para ser pai, foi chamado para ser engenheiro, dentista, você foi chamado para ser um professor, você foi chamado para ser alguma coisa. Mas você foi chamado, primeiramente, ao arrependimento. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós somos chamados ao arrependimento antes mesmo de sermos chamados para crer. Você sabia disso? Você sabia que você foi chamado para se arrepender antes de ser chamado para crer em Deus e em Jesus? Vamos lá para o livro de Marcos, capítulo 1, verso 15. Se você não está com sua Bíblia aí para abrir, você pode anotar rapidamente esse verso no seu celular para você abrir posteriormente, porque ele é muito interessante. Marcos, capítulo 1, verso 15, diz assim: e ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Isso é o próprio Jesus falando para nós. Então, primeiramente, creiam primeiramente, arrependam-se e, em seguida, creiam no Evangelho. É necessário arrependimento para crer. Olha que coisa forte, que coisa especial. Então, nós precisamos nos arrepender e crer no Senhor Jesus. Por quê? A fé, ela vai vir exatamente pelo ouvir. O crer, a fé, vai vir pelo ouvir. Mas o que nós ouvimos? A palavra de Deus. A Bíblia nos diz isso, a palavra do Senhor nos diz isso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas você sabe o que era pregado? Você sabe qual foi a primeira mensagem, a primeira pregação do Senhor Jesus? Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. A pregação de João Batista também era arrependam-se. Então o que estava sendo pregado? Arrependimento. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que é sobre arrependimento. Então é necessário arrependimento para gerar fé no nosso coração. E isso é muito, muito precioso. Quando nós entendemos que nós precisamos nos arrepender para viver uma vida de fé, muda uma chave na nossa mente. Realmente é destravado no nosso coração e na nossa mente
como chegar até esse ponto de arrependimento, esse ponto de fé, esse ponto de viver o novo do Senhor a cada dia, sem se prender ao velho eu, ao pecado, ao passado, aquilo que me amarrava, sem se prender a essas coisas. Queria convidar você também para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do verso 44 ao 47, que diz o seguinte. Lucas, capítulo 24, do verso 44 ao 47, diz assim: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que eu cumprisse tudo que estava escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: Assim será. Assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, no nome de Jesus, nós pregamos o quê? Nós pregamos arrependimento. O arrependimento é um ponto de partida. Ele é como nosso primeiro passo em direção a Jesus, em direção a agradar a Deus, em direção à nossa intimidade com Deus, em direção a uma vida com Deus. O arrependimento é o nosso primeiro passo. E da mesma forma que nós precisamos de fé para acessar a salvação e permanecermos com fé permanecermos em fé para permanecermos salvos, o arrependimento é necessário para acessar Jesus e para permanecer nele. É necessário arrependimento. Então, eu te convido hoje a começar a trazer à sua memória aquelas coisas que você precisa se arrepender. Muitas vezes a gente pensa que a gente só precisa se arrepender de coisas escandalosas, não é? De coisas terríveis, de um furto, um assassinato, uma coisa bem terrível, digamos assim. Mas até aquelas pequenas coisas que nos afastam de Deus no dia a dia, elas são terríveis para o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos nos arrepender delas também. Então, começa a falar com o Espírito Santo nesse momento, para que ele traga luz à sua memória das coisas que você precisa correr para se arrepender, não é? E isso nos leva ao quarto e último ponto dessa mensagem, que é necessidade de arrependimento. Então, nós entendemos o que é o arrependimento, que ele é uma mudança de mente que gera uma mudança de atitude. Nós entendemos que nós somos chamados para nos arrependermos antes mesmo de sermos chamados para crer. E agora nós vamos entender que nós temos a necessidade de viver o arrependimento todos os dias da nossa vida. Isaías, ele enxerga sua própria miséria. Vamos lá para o livro de Isaías, capítulo 6. Vamos ler do verso 5 ao 8, que diz assim: Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa ele tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os teus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto é muito poderoso, porque nesse texto Isaías, ele enxerga a sua própria miséria. Ele diz: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Então, esse trecho do texto é a mudança, a metanoia de Isaías. É a mudança, a transformação de mente de Isaías. Então, nesse momento, ele está demonstrando o arrependimento que ele estava. E é poderoso porque Isaías estava demonstrando seu arrependimento, mas ele já profetizava antes. Aqui é o capítulo 6 do livro de Isaías. Ele já estava profetizando do Isaías 1, 2, 3, 4, 5. Ele estava profetizando nos capítulos anteriores. Então, muitas vezes a gente está exercendo nosso chamado, nós estamos vivendo a vida de igreja, nós estamos vivendo, não é, ali uma vida com Jesus e tudo mais, mas o arrependimento, ele está em nós. Nós estamos exercendo o nosso dom, estamos louvando a Deus, estamos adorando ao Senhor, estamos levando generosidade no Life Group, estamos recebendo as pessoas, estamos exercendo aquele chamado. Mas o arrependimento ainda está faltando
no nosso dia, está faltando na nossa rotina espiritual. O arrependimento ele precisa fazer parte da sua rotina espiritual. E quando nós reconhecemos nossas falhas, nós permitimos que Deus nos toque, trazendo cura. Foi isso que o querubim, que o serafim, fez. Ele pegou a brasa quente, tocou a boca de Isaías. Por que a brasa quente não foi nos olhos, não foi no nariz, não foi na orelha, na testa, em outro lugar? Porque a brasa, ela precisava tocar aquilo que estava precisando de cura, aquilo que estava precisando ser sarado na vida de Isaías. Então muitas vezes o Senhor vem e Ele traz essa brasa ardente para tocar aquele lugar em que nós estamos em pecado, para tocar aquele lugar que dói, aquele lugar que nós não queremos abandonar, seja aquela fofoca no final do trabalho, seja falar mal daquele seu amigo, do seu chefe, seja uma mentirinha aqui ou acolá, seja o que for, o Senhor ele vai tocar com a brasa ardente aquilo que necessita de cura na sua vida. E não vai ser fácil, vai doer, vai queimar, não é? Vai ser desafiador passar por esse processo de cura, mas tenha certeza que após esse processo você vai estar sarado, você vai estar pronto para qualquer coisa, como vai dizer lá em Tiago capítulo 1. Então, é muito especial e muito importante passar por esse processo de cura e ser sarado no Senhor daquilo que são as nossas iniquidades, aqueles nossos defeitos, problemas que nós sabemos que nós temos. Nós não podemos ser realmente hipócritas de dizer que não temos nossos defeitos. Por isso que o cristão ele precisa se arrepender todos os dias para permanecer crescendo, para permanecer em intimidade com o Senhor, crescendo espiritualmente. Isso é muito necessário, né? Não existe coisa mais desafiadora para um médico do que tratar um doente que não reconhece que está doente. Eu já perguntei para alguns amigos médicos se era fácil, não é, tratar aquele paciente que recebeu o laudo, recebeu o resultado do exame, o exame está lá dizendo que ele está doente, que ele tem aquele problema, o médico passa os remédios, passa os exames e o paciente diz, não, eu não tenho essa doença, eu não sofro dessa doença, eu não vou me tratar, eu não vou tomar medicação. Então imagina como é difícil para o médico tratar um paciente que não quer ser tratado porque não acredita que está doente. Da mesma forma, para Deus é muito desafiador cuidar de nós quando nós não enxergamos que precisamos de arrependimento. Então é muito necessário que você esteja consciente da sua necessidade de se arrepender todos os dias, não é? Isso é muito forte porque arrependimento não é sobre choro, sobre lágrimas, ou sobre transparecer tristeza, né? Nós realmente, quando nos arrependemos, nós sentimos profunda tristeza pelo que fizemos. Mas a tristeza sem o arrependimento real, ela não acessa o coração de Deus. O choro, as lágrimas, elas não significam uma metanoia, uma mudança de mente. E é muito interessante porque Esaú, ele chorou, mas ele não achou lugar no arrependimento, a Bíblia diz, em Hebreus 12, 16 e 17. Vamos ler juntos. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como Esaú, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse procurado. Então Esaú procurou esse lugar de arrependimento com lágrimas, mas não com o coração contrito e derramado aos pés do Senhor. Então nós precisamos não ser como Esaú, mas ser como Davi e procurar arrependimento aos pés do Senhor. Nós precisamos ser como Isaías, que nós vimos hoje. E ai de mim, Senhor, porque sou homem de lábios impuros. Como arrependido eu estou, quão arrependido eu estou, Senhor. Então nós precisamos ser esses filhos do Senhor que têm um coração arrependido, têm um coração quebrantado. O arrependimento ele vai muito além de sentir tristeza pelo que nós fizemos, não é? É reconhecer que apenas Deus pode reverter a nossa condição, apenas o Senhor pode trazer transformação e mudança para a nossa vida através desse arrependimento genuíno. A igreja moderna, ela pulou o arrependimento, ela prega a fé, ela prega a igreja moderna. Olha, creia em Jesus, venha, só creia, você só precisa crer, tá tudo maravilhoso, permaneça o mesmo, não tem problema, e tudo. Tanto que a gente tem até o costume de dizer, venha como está, mas não permaneça como está, porque o Senhor, ele nos incomoda, ele gera
ele gera essa necessidade de arrependimento no nosso coração. Se nós não nos arrependermos, nós vamos permanecer como se não estivéssemos vivendo na igreja, porque a igreja é um local de transformação. Estar perto do Senhor, estar perto de Jesus, é estar em constante transformação. Então a igreja moderna, ela prega, não prega a necessidade de arrependimento, ela prega apenas a fé. Ela esquece o arrependam-se e prega só o creiam, entende? E diz que as igrejas que pregam sobre arrependimento é porque querem gerar no coração das pessoas tristeza e um sentimento de miserabilidade. Mas não é sobre isso. Se você não reconhece que precisa de Cristo, a sua fé nele vai servir para quê? Nós precisamos nos arrepender e entender que precisamos de Jesus para que a nossa fé nele surta efeito. Por isso, o arrependimento vem antes do crer. Nós precisamos entender que precisamos de Jesus. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Sem Cristo não somos nada. Sem o Senhor não somos ninguém. Podemos ter até uma aparência interessante ou sermos valorizados pela sociedade. Mas sem Jesus, nada de bom vem de nós. E a Bíblia nos garante isso, a palavra do Senhor nos garante isso, né? O arrependimento não é Deus tentando nos fazer sentirmos miseráveis, mas Deus nos mostrando que somos miseráveis, somos necessitados dele, mas não precisamos permanecer nessa condição. Você não precisa permanecer na condição de um necessitado. Você pode ser e estar na condição de filho suprido, filho que carrega o anel no dedo, aquele anel que foi entregue pelo Pai. Você não precisa ser como um filho pródigo necessitado, que caiu em si no meio do caminho depois de fazer várias escolhas erradas. Você pode ser aquele filho que está aos pés do Pai, aquele filho que está suprido pelo Pai, aquele filho que recebe do Pai tudo o que precisa. Recebe o perdão que precisa, recebe a misericórdia que precisa. O Senhor, ele tem um perdão especial para te entregar. Ele tem misericórdias para entregar e derramar sobre a sua vida. O Senhor, ele tem muito para derramar na sua vida, ao seu redor, nas pessoas que convivem com você. O Senhor tem bênçãos especiais para derramar sobre você, mas você precisa entender a sua necessidade de arrependimento e entender que você precisa estar com Jesus, estar nele, sempre arrependido. Hoje eu quero te convidar a estar trazendo à sua memória tudo aquilo que você entende que necessita de arrependimento. Todas aquelas pequenas e grandes coisas que foram feitas, mas que não foram genuinamente deixadas para trás, que não houve uma metanoia, não houve uma transformação, não houve uma mudança de mente. Eu quero te convidar a trazer tudo isso à sua memória e realmente se arrepender, decidir se arrepender por esses pontos. Ser transformado pelo Espírito Santo nessa noite. Eu quero orar pela sua vida, eu quero declarar sobre a sua vida a mesma cura que foi sobre a vida de Isaías, que a brasa que o Senhor tem para te entregar, para tocar em você, traga cura, traga realmente transformação para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Vamos orar para a Church Natal. Senhor Jesus, muito obrigada. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor derramou sobre nós durante essa noite. Muito obrigada, Jesus, pelos corações arrependidos que estão do outro lado dessa tela. Obrigada, Paizinho amado, porque o Senhor é aquele que sempre tem um perdão para nos entregar. O Senhor é aquele que entregou o seu próprio Filho numa cruz por nós, para nos salvar, para nos tirar das mãos do pecado, Paizinho amado. E através de um arrependimento genuíno, nós conseguimos acessar essa salvação. Nós conseguimos, Paizinho, acessar esse perdão. Então, Jesus, eu entrego nas tuas mãos esses corações que estão arrependidos e quebrantados nessa noite. Paizinho amado, que o Senhor esteja tocando como tocou em Isaías e trazendo cura sobre a vida dos teus filhos. Paizinho amado, que eles possam vencer de uma vez por todas, todos aqueles pecados de estimação, todos, Paizinho amado, aquelas iniquidades que os afastavam do Senhor, e eles possam estar se aproximando de Ti de forma genuína e verdadeira, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Paizinho querido, salvação, eu declaro arrependimento, eu declaro, Paizinho amado, uma vida de intimidade contigo para os seus filhos, em nome de Jesus. Abençoa eles durante toda essa semana, que eles possam viver a melhor semana da vida deles até então, em nome de Jesus, amém. Muito obrigada, Church Natal, por estar com a gente.
aqui essa noite, que o Senhor ele possa realmente transbordar na sua vida, e eu com muita alegria e também tristeza de me despedir de você, mas com muita alegria de ter estado com você até aqui, que eu me despeço e te desejo uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus te abençoe.